Quero trazer uma palavra a vocês sobre família. Quantos aqui são apaixonados por sua família? Levante as duas mãos aos céus. As duas mãos aos céus. E dê um aplauso para a sua família. Eu quero ler Efésios capítulo 6, verso de 1 até o verso 3, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Pertencer a uma família é um privilégio e uma grande bênção. A tarefa de educar os filhos, de educar as crianças, é uma tarefa muito importante, de uma grande responsabilidade. E talvez uma das coisas mais difíceis que nós temos para fazer como missão nesta terra. Eu acredito, à medida em que os anos vão passando e nossos filhos vão crescendo, essa responsabilidade aumenta ainda mais. E o melhor ou o pior é que nós só temos uma oportunidade de fazer isso, somente uma. Nós não temos a segunda chance de criar os nossos filhos e educá-los, é só uma. Então eu espero que nessa noite eu consiga trazer uma palavra aos pais e também aos filhos, que possa motivá-los a aproveitar bem esta oportunidade que Deus está nos dando e que Deus já tem dado, a alguns de vocês. A Bíblia fala de que nós, nesse texto que nós lemos agora, fala sobre família. Eu quero falar um pouquinho sobre pais amorosos e firmes. Tem sido um grande desafio para nós, como pais, encontrarmos o equilíbrio para criarmos filhos saudáveis. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu sempre digo, uso essa frase que eu ouvi uma vez: criar filhos é como segurar uma pomba. Se você aperta, sufoca e mata. Se você afrouxa, voa e vai embora. Então encontrar, como criar os filhos com amor, mas também com firmeza. Talvez, dependendo da geração que você viveu, você foi criado por pais bem rígidos, disciplinadores. Porém agora, os pais desses dias, eles são bem mais protetores e pouco disciplinadores. A maioria de nós, quando corrigidos, da forma como éramos corrigidos, e depois dos anos em que temos vivido, não nos ressentimos da correção. Pelo contrário, temos muita gratidão. Eu queria perguntar aqui a alguém que já viveu muito tempo, que era do tempo em que os pais podiam e corrigiam os filhos com vara. Quem foi corrigido com vara e hoje tem gratidão pela correção que recebeu? Levanta bem alto a sua mão. Bem alto. Glória a Deus. Estamos bem, graças a Deus. Estamos saudáveis, está tudo bem. É claro que eu não acho que é... Eu fui corrigido. Com vara. E eu tenho gratidão aos meus pais que assim o fizeram. Hoje, ainda que os pais queiram usar esse tipo de correção, a não ser que seja de uma forma muito bíblica, senão a sociedade despreza esse tipo de correção. Despreza, na verdade, quase todo tipo de correção. Eu lembro da agonia de estar estudando para as provas na escola,
com medo de ser reprovado. Quem é desse tempo que tinha medo de ser reprovado? Isso fazia a gente estudar muito. Mas agora, agora com a flexibilidade do ensino, e para a escola reprovar uma criança, vocês não imaginam o que é a escola reprovar uma criança, o trabalho que dá, o que nós temos que responder à Secretaria de Educação se nós reprovarmos uma criança. Então as coisas agora, aparentemente, parecem estar mais fáceis para as crianças, porém, não nos parece que isso é verdade. Na década de 60 e 70, houve um movimento na psicologia que dizia que dizer não às crianças era muito prejudicial. Então deveríamos deixar as crianças serem criadas sem ouvir não. E hoje nós sabemos o resultado disso na sociedade, nas dificuldades que nós estamos passando, Como escola, nós queremos ser uma extensão da família. Aquilo que o cuidado que você tem na educação dos seus filhos, o desejo de ser amoroso e também firme, este é o desejo da nossa escola. É claro que nós trabalhamos, hoje nós somos em 4 escolas Shalom's, em Curitiba e também lá na África, e é muito diferente, a nossa escola de Curitiba e a nossa escola, graças a Deus, na África, hoje ela faz a diferença lá. Por quê? Alguns países africanos, como Guiné-Bissau, onde nós estamos, eles estão mais ou menos, cronologicamente, há uns 40 ou 50 anos atrás do Brasil. Então, é um país muito atrasado, muito atrasado. Eu estava lá, eu fui no departamento do governo, e eu achei interessante. Assim que eu entrei, o barulho que você ouvia em todas as salas era de máquina de datilografia. Todo mundo datilografando. Aqui a gente quase não ouve mais isso. Eu fui numa padaria para comprar pão, e aí eu cheguei, a atendente pediu pão, ela foi lá e pegou com a mão assim. Pegou o pão com a mão, eu já achei estranho. E aí tinha um monte de jornal em cima do balcão, ela pegou o pão, colocou em cima do jornal, enrolou com o jornal e me entregou. Não estou acostumado com isso. Aí na escola lá é assim, professor, nas escolas normais, na mão direita ele tem um giz, e na mão esquerda ele tem um pau. É assim. Porque o professor tem o direito de ensinar e bater. E quando o filho não obedece bem em casa, então o pai ou a mãe vai lá na escola e fala, hoje bate dobrado. E a nossa escola, quando começou lá, os pais não queriam matricular os filhos na nossa escola, porque eles acreditavam que criança só aprende apanhando. E eles falaram, as crianças não vão aprender na escola de vocês. Se vocês não baterem nas crianças, elas não vão aprender. Pela graça de Deus, nossos alunos, eles são um sucesso nas nossas escolas Shalom's lá na África também, porque nós entendemos que é possível ser um professor amoroso, mas também ser um professor firme, sem que haja violência, mas cuidando para que haja equilíbrio na educação. Nós entendemos que ser amoroso nos dá o dever e o direito de disciplinar os nossos filhos. Disciplinar é uma palavra bíblica. Hebreus 12, 7 a 11 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam
e nós os respeitávamos. Preste atenção, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo melhor parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Apocalipse 3, 19a diz assim: diz o Senhor, eu repreendo a todos quanto o amam. Queridos, nós precisamos entender, né, que a disciplina é uma expressão de amor. Quando ela traz consigo o desejo de fazer com que o nosso filho, que a nossa filha, possa ser encaminhado, depois de ser ensinado, e a correção vem para colocar no lugar certo o coração daquela criança. Eu falo uma coisa para vocês. Uma coisa é espancar uma criança, outra coisa é corrigir uma criança. Eu digo a vocês, por experiência própria como pai, que uma das coisas mais difíceis, uma das tarefas mais difíceis de um pai e de uma mãe é corrigir corretamente uma criança. Quando não há nenhum sentimento de raiva, quando não há nenhum sentimento de vingança. Eu lembro, às vezes, que eu precisei corrigir a Midian, a Thalita e a Rebeca. Se você não tem espírito de raiva, de vingança, apenas de correção, as varadas ou a correção, seja ela qual for, parece que dói mais em você do que no seu filho. Você pegar uma criança, né, e conversar com ela e dizer, papai vai corrigir você, né, por aquilo que você fez. Aí você mostra o que ela fez. Aí você vai corrigir essa criança com um objetivo único, que ela reconheça o que ela fez de errado e ela se comprometa em mudar a sua atitude dali para frente. Eu fui corrigido pelo meu pai quando eu tinha, eu acho que uns 5 anos de idade. Eu tive uma família muito boa, graças a Deus, e eu estava sentado com meu pai, minha mãe, minhas irmãs lá em casa, nós éramos em 3 filhos, e eu falei um palavrão. Sabe que palavrão que eu falei perto do meu pai? Palavrão já não pode falar, né? Mas quem está curioso para saber? Gente, tu não vai. Eu estava assim perto do meu pai e chegou um vizinho lá na nossa casa e sentou do lado do meu pai. E eu olhei para o homem, não sei de onde eu tirei aquilo, eu falei, ô diabo. Simples assim. Eu não tinha noção, né, do que significava, né, essa palavra para o vizinho do meu pai. Gente, mas meu pai me corrigiu tão duramente, que até para expulsar demônio hoje eu tenho problema, não é verdade? Mas não foi apenas numa palavra. Se você convive comigo, minha família sabe disso, nunca mais eu não falo palavrão. E eu sou tão grato a Deus por aquela correção, porque colocou na ordem. Tu imagina hoje, né, que eu tenho que falar, esse é meu trabalho o tempo todo. Se eu não tivesse sido disciplinado e ficasse, né, falando palavrão por aí, como seria? Mas meu pai me corrigiu, né, assim, de uma forma muito amorosa. Foi que eu não esqueço até hoje. Eu sou muito grato a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você permite que seu filho faça tudo o que ele quer, isso mostra que você não se importa com ele.
Às vezes parece mais fácil deixar uma criança fazer o que ela quer, mas a mensagem que você passa para ela é que você não se importa com aquilo que ela faz. E se você não se importa com aquilo que ela faz, você não se importa com ela. Então esse é o sentimento de muitas crianças que não puderam, não tiveram o privilégio de ser corrigido por seus pais. Agora quero deixar muito claro, a Bíblia não nos ensina jamais a usarmos de violência contra nossos filhos. Precisa fazer uma distinção. E o que a sociedade hoje está procurando fazer é por causa dos exageros e da violência contra as crianças. Então a sociedade se põe e se propõe a impedir qualquer tipo de correção. Mas biblicamente, a disciplina sempre será um ato de amor. Sempre será. E ela sempre fará bem quando ela for exercida da maneira correta, né, como uma expressão de amor, né, para com os seus filhos. Depois de você corrigir da forma, né, correta, que você corrigiu o seu filho, é muito importante que você o abrace, que você ore com ele e que você declare o quanto você o ama. Isso é uma correção perfeita do ponto de vista de Deus. Espancamento não, é gritaria, um grita para lá, outro grita para cá, um chora, mas a disciplina feita com amor, ela tem esse objetivo, né? Você corrige, a criança sabe o que ela fez errado, ela vai chorar, ela vai arrepender, depois você abraça e você declara o seu amor por ela, e esse momento vai marcar a sua vida para sempre. Eu tenho muita gratidão ao meu pai e à minha mãe, sempre os honrei, porque eu sabia que eles se importavam comigo, eles se preocupavam comigo, e eu entendi, como filho, que a disciplina que nós recebemos na nossa casa era um ato de amor. Eu falo, meu pai sempre dizia uma coisa, que ele aprendeu com o pai dele, e ele falava assim: se eu não corrigir o meu filho, a minha filha, o mundo vai discipliná-los. Eu sempre ouvi isso. E eu vejo isso ainda hoje. Pais que não disciplinaram os seus filhos, o mundo disciplina de uma forma extremamente horrível. Então que nós, escola, né, nós somos uma escola muito séria, prezamos por disciplina, as coisas são muito sérias na nossa escola, desde o começo nós levamos isso muito a sério. Uma perguntinha aqui para você, pai. O que você, não sei se você já fez essa pergunta, né, na sua casa. O que você acha que seu filho gostaria que você fizesse por ele? Você já fez essa pergunta? O que você gostaria que seu filho, o que o seu filho gostaria que você fizesse por ele? É tão interessante, a vida passa tão rápido e são perguntas que a gente pode... Talvez eu nunca perguntei isso para o meu filho, nunca perguntei isso para a minha filha. Foi feita uma pesquisa entre 1000 adolescentes sobre esta pergunta. A primeira, o que eles mais queriam, era que seus pais os ajudassem a entender como é o ambiente onde os seus pais trabalham. Eles queriam entender o ambiente onde os seus pais trabalham, queriam conhecer o ambiente, porque isso ajudaria esses adolescentes a entender melhor a reação dos seus pais ao chegarem em casa, depois de um dia de trabalho. Se chega sorrindo, eles vão entender que o trabalho foi bom. Se chegam chateados, eles vão compreender que aquela situação tem a ver com o trabalho e não com eles. Segunda coisa que os adolescentes falaram: eu não queria que meu pai e minha mãe trabalhassem tanto como eles trabalham. Pensa nisso. Hoje nós vivemos numa sociedade de consumo. E trabalhamos para dar coisas.
para dar a eles o melhor. Tudo aquilo que nós não tivemos, nós queremos dar para os nossos filhos. Nós não queremos que falte nada para os nossos filhos. E trabalhamos duro para dar a eles o que nós não tivemos. Sabe qual é a resposta desses adolescentes? Eles falam assim: nós gostaríamos de ter menos presente e mais presença. Olha isso. Nós gostaríamos de ter menos presente e gostaríamos de ter mais presença. Mais presença. Eu entendo, né, o coração de tantos filhos. E aí o que acontece com os pais? Os pais trabalham, se desgastam para não deixar faltar nada aos seus filhos. E muitas vezes eles veem os seus filhos não valorizando aquilo que os pais se sacrificam para dar. Ô menino, não estou dando para você a melhor escola, não estou dando melhor tênis, não estou dando a melhor roupa. Isso não é suficiente. E o menino diz: não, pai. Mas como não há um diálogo claro nesse relacionamento, hoje nós temos filhos frustrados pela ausência dos pais e pais frustrados por não serem reconhecidos pelos seus filhos e honrados por eles. Isso cria um ambiente não muito bom na família. Os nossos filhos, eles não desejam tanto o nosso sucesso fora, quanto a presença em casa, uma presença de qualidade. Sabe, irmãos, isso é muito interessante. Às vezes nós construímos um sucesso achando que nossos filhos vão se orgulhar do nosso sucesso. Mas isso é construído à custa de abandono, é construído à custa de ausência. O que os nossos filhos mais querem é pais que possam dar a eles amor, atenção e tempo de qualidade. Eu vou falar uma coisa, tem duas coisas, né? Quando Deus permitiu eu e a Sinorá criar nossas filhas, Midian, Thalita e Rebeca, todas já estão adultas. Quando a Sinorá ficou grávida da Rebeca, não, da Midian, não, da Thalita. Qual foi a primeira, amor? Quando a Sinorá ficou grávida da Midian, eu estava fazendo faculdade. E pagando faculdade, pagando aluguel, ganhando pouco. Ela precisava trabalhar. Eu precisava que ela trabalhasse para a gente dar conta das coisas. Ela ficou grávida da Midian e a gente precisaria contratar alguém para trabalhar na nossa casa. E aí sentamos e conversamos. E a senhora falou: amor, eu quero continuar te ajudando. Mas eu sei que por mais que alguém que cuida da nossa casa se dedique à nossa filha, mas eu acho que eu poderia fazer isso melhor. Vai faltar algumas coisas para ela, vai faltar. Financeiramente, a gente não vai poder dar, mas carinho e atenção, a nossa filha vai poder. E era uma decisão muito difícil para a Sinorá e para mim naquele tempo. Queridos, eu quero falar uma coisa para você, por favor, as coisas mudaram. Eu não quero trazer nenhum peso para mulheres que precisam trabalhar fora. Por favor, compreenda isso. Cada um tem a sua experiência, cada um tem os seus sonhos na vida, cada um tem os seus projetos, cada um vai investir naquilo que acredita que deve investir. E você vai ver isso no que eu estou falando da Sinorá depois. Então, nós achamos interessante, né, de abrir mão de uma coisa para poder oferecer para as nossas filhas aquilo que a gente entendia que nós poderíamos dar. Então a Sinorá ficou lá cuidando da Midian em casa. As meninas cresceram, já estavam aí com 6, 7, 8 anos. E o meu trabalho na igreja aumentou muito, muita correria. A igreja crescendo, era um culto, depois 2 cultos, 3 cultos. E eu vivia envolvido na igreja. Até um dia, uma das meninas, eu não sei qual foi, depois que eu cheguei de pregar no 3º culto lá embaixo na Vila São Pedro, muito cansado. E eu queria só, né, relaxar e pôr os pés para cima da mesa da sala e ver os gols do Fantástico, que eu gosto. E eu estava lá, e eu acho que foi a Rebeca, não sei. Uma das meninas chegou para me mostrar um desenho da escola que ela tinha pintado para entregar na segunda-feira. Ela falou: pai, olha aqui, você pode olhar? Eu falei: filha,
papai está cansado, e eu olho depois. E eu lembro da cena. Ela abaixou a cabeça, pegou aquele desenho e saiu assim. E quando eu vi essa cena, eu pensei, hoje a minha filha quer falar comigo. E eu digo a ela, não tenho tempo para você. Quando ela ficar adolescente, jovenzinha, eu vou querer falar com ela. E ela vai dizer, pai, agora eu é que não tenho tempo para você. E o tempo passa muito rápido. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer? E eu tomei uma das decisões mais difíceis para um homem. Mais difíceis. E o pessoal antigo da Shalom sabe o que eu fiz. Eu chamei a Sinorai e as meninas e falei, ó, a partir de hoje, eu desliguei a televisão, a partir de hoje, até que as meninas casem, nós não vamos assistir televisão na nossa casa domingo, para que eu possa dar atenção para as meninas e para minha casa. E eu não vi as coisas mais importantes que aconteceram nos domingos no nosso país e no mundo. Eu não vi a corrida de Ayrton Senna, a não ser depois que passava, segunda-feira. Eu não vi o Brasil ser campeão contra a Itália. Eu não vi o Brasil ser campeão contra a Alemanha, porque eu não assistia a televisão domingo. Mas eu vi minhas filhas crescerem e se tornarem uma bênção. E depois de crescida, serem apaixonadas pelo pai, pela mãe, pelas coisas de Deus. E esta é a minha recompensa. Esta é minha. Então, eu falo para você, pergunte o que o seu filho quer. Pergunte, ouse perguntar para ele, meu filho, minha filha, o que você gostaria que o pai e a mãe pudessem fazer para você? E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa ideia, né, do conceito de relacionamento de pais e filhos. A Bíblia diz assim, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Gente, toda vez que eu li esse texto, a Bíblia diz que não é para os pais irritar os filhos. Mas a Bíblia devia dizer que não é para os filhos irritar os pais. Por que não está escrito essa outra parte do versículo? Mas está escrito que não é para os pais irritar os seus filhos. Antes criá-los na disciplina, na instrução e no conselho do Senhor. E aí eu comecei a procurar entender esse versículo. Sabe quando, por causa do estresse da vida, né, os pais se tornam os primeiros grandes críticos dos seus filhos. Nada está bom em relação àquilo que o seu filho faz. Né? Usa aquela expressão, você nunca faz o que eu te mando. Você nunca tira notas boas na escola. Você nunca e nunca e nunca. Esse nunca entra na cabeça da criança como se lá no passado, no presente e no futuro. E essa criança começa a ter a sua autoimagem extremamente negativa. E esta imagem é construída pela palavra do pai, pela palavra da mãe, pela palavra que ela recebe dentro da casa. Então o pai e a mãe, eles têm, por meio das palavras, a capacidade de criar filhos com uma boa imagem, ou criar filhos com uma imagem extremamente negativa. Charles Wagner, ele disse que, como ninguém é perfeito, também ninguém é sempre imperfeito. A crítica aos filhos, e a Bíblia nos exorta, não faça isso, para que você não destrua o futuro do seu filho. Então sabe por que ela não diz para o filho não irritar o pai? Porque a crítica ou a irritação do filho não distorce quem o pai é, porque ele já está formado, ele já sabe quem ele é, ele sabe os valores que ele tem, a mãe sabe os valores que ela tem, mas a criança não sabe. Então, se o pai, né, é um pai crítico, e você, talvez que hoje é um adulto, e você teve um pai e uma mãe crítico, você sabe o grande prejuízo que isso causa na vida de uma criança. Quando eu desejei
construir uma escola, que Deus me deu esse sonho. Eu queria que a nossa escola, ela fosse uma expressão ou uma extensão daquilo que é a minha casa. A minha casa, como a sua, não é perfeita. O lar onde as minhas filhas foram criadas não foi um lar de perfeição. Eu e Sinora não somos pessoas perfeitas. Erramos também na criação das nossas filhas, como vocês. Mas eu queria que houvesse uma marca, uma identidade, uma cultura, um ambiente na nossa casa. E é o mesmo ambiente que eu sonhei para a nossa escola. Que ambiente é esse? Um ambiente de respeito, um ambiente de amor, né? um ambiente de cuidado, um ambiente em que nós pudéssemos viver princípios do reino de Deus, de seriedade, de honestidade, né? De valores que são o fundamento de uma boa família, os valores que são o fundamento de uma boa pessoa. Eu queria que a escola pudesse ajudar as famílias a formar essas crianças. Provérbios 22:6 diz assim: instrui a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O papel da escola, como o papel da família, é apontar os caminhos, é ensinar, é instruir a ter uma vida íntegra. Nós prezamos por esses valores. Provérbios 27 diz assim: o homem justo levará uma vida íntegra, e como serão felizes os seus filhos. Queridos, nós zelamos por compromisso na escola. Nós zelamos por cumprimento de horário na escola, coisas muito simples. Nós zelamos por verdade na escola, Nós zelamos para, é bem difícil nesses dias, para que não haja nas nossas crianças, como é que eu vou falar isso? Há uma cultura de, meu Deus, eu nem sei essa palavra se eu vou achar, mas os universitários me ajudem. A sociedade está antecipando fases das crianças. Isso nos preocupa como escola, nos preocupa como família. Meninas de 10 anos, 11 anos, elas se vestem, se maquiam e se comportam como se já fossem jovens de 15, 16 e 17 anos. Isso é uma coisa difícil para nós como escola, se a família não tem esse valor em casa. Se os pais incentivam, lembrei da palavra, que seus filhos sejam precoces. A internet estimula a precocidade na vida das crianças. E isso traz muitos danos na formação das crianças. Hoje, meninos de 8, 9, 10 anos têm acesso à sexualidade que nós só teríamos com 18, 19 ou 20 anos, alguns anos atrás. Toda essa informação que chega de forma antecipada na vida das crianças, dificulta uma formação saudável na vida dos nossos adolescentes, na vida dos nossos jovens e também na vida das nossas crianças. Há muitas crianças hoje tendo que lidar com coisas extremamente pesadas e difíceis, muito difíceis para elas lidarem no tempo da infância delas. Então a escola se propõe, nós nos propomos a ter um ambiente o mais saudável possível. Criança precisa desfrutar da vida de criança, e a escola precisa contribuir para isso, e nós lutamos muito por isso, Deixa a criançada lá viver como criança, ser cuidada como criança. Depois adolescente, viva bem a fase de adolescente. Depois de jovem, viva bem a fase de jovem. Depois, quando adulto, viva bem a fase de adulto. E quando ficar velho, viva bem a fase de velho também. Cada fase, procure viver bem. Esse é o desejo de Deus. Agora, quero terminar dizendo para você o seguinte. Para você, pai dos nossos alunos da escola, você que está no tempo de criar os seus filhos,
Tarefa dificílima, sempre foi, mas muito mais difícil nesse tempo. Muito, muito mais difícil. Que quando você está no shopping com o seu filho de 7, 8 anos, vê uma menina namorando outra menina, como é que você explica isso? Quando você vê um rapaz namorando outro rapaz, como é que você explica isso? Nós vivemos dias muito difíceis. E quando eu descobri que criar filhos era uma tarefa muito difícil, eu fiquei desesperado. Desesperado. Eu não queria errar. Eu não queria perder a chance. Uma vez eu vou ter de criar a minha família, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Só uma chance. Eu não tenho a segunda chance. E como fazer isso? E aí, exatamente nessa fase, eu fiz uma coisa. Eu disse: Deus, eu reconheço que eu não poderei fazer isso se o Senhor não me ajudar. Se o Senhor não me ajudar, me der sabedoria, Deus, eu não vou saber fazer isso. É muito complexo. Salomão disse, né, e ele pediu sabedoria a Deus. Tiago disse: se você quiser sabedoria, peça a Deus, peça a Deus. João 15:5, Jesus disse: vocês sozinhos não vão dar conta de fazer tudo isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sabe por quê? Eu escolhi servir a Deus. Não estou falando de ser pastor. Eu escolhi entregar a minha vida para Deus. Eu escolhi viver para Deus. Porque eu sabia que eu não daria conta de construir uma boa família. E tudo que eu queria na vida, meu maior sonho é construir uma boa família. Eu queria ser... Gente, eu vou falar uma coisa para você. O papel do homem, presta atenção, na terra, é ser um representante de Deus. Olha que sério isso. Os pais na terra, na vida dos seus filhos, têm a responsabilidade de representar Deus. Quem é Deus? Deus, a Bíblia tem algumas características. Diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é um pai que corrige. A Bíblia diz que Deus é um pai que provê, Ele dá provisão. Todas essas são características. A função da mãe é representar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que abraça, aquele que conforta, aquele que sustenta na hora da aflição. E quando nós entendemos isso e pedimos: Deus, nos ajude, que coisa maravilhosa tem sido a oportunidade que Deus nos deu. Nossas filhas já estão criadas, casadas, agora já tem lá os netos. Encerramos esse tempo de paternidade na vida delas e vivemos agora esses dias de nos alegrarmos com os netos. E eu sei que nessa noite, aqui, tem muitos pais, pai e mãe, desesperados, porque no fundo eles acham que não vão dar conta. Eles não sabem o que fazer. E eu sugiro nessa noite que humildemente você peça ajuda a Deus. Diga assim: meu Deus, eu quero pedir que o Senhor me ajude. Eu não sei. Eu acho que eu não vou dar conta de criar esse menino, de criar essa menina, se o Senhor realmente não me ajudar. Nós aprendemos a colocar a nossa família humildemente diante de Deus em oração. Dobrar os joelhos e orar, dizer: Deus, socorre a nossa casa, Deus, socorre a nossa família. É isso que consiste a nossa fé viva em Deus. Não uma fé apenas de ter uma religião, mas ter um relacionamento com Deus, que Ele possa nos ajudar e nos instruir como criar bem e aproveitar bem esta oportunidade.